Pronto, estou aqui. E aí? Nara, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje teremos uma aula. Hoje estou muito animada para essa aula. Estou aqui atacada para essa aula, na verdade. Hoje nós vamos falar de um tema polêmico do mundo do vinho. Vocês gostaram do tema? Quem já leu o tema aí? Vinho para mulher existe? Existe vinho para mulher? Já disseram alguma vez para você, olha, esse aqui é um vinho para mulher? Eu sou Lília Loureiro, sommelier da Castalha Mulheres do Vinho, e hoje, nessa aula, nós vamos discutir se realmente existe ou não existe vinho para mulher. E se existe vinho para mulher, qual é o vinho para mulher? Ou qual é o nosso vinho das mulheres do vinho? Então, hoje o tema vai ser polêmico, né? E, para começar, né, a questão, né, dessa questão de discutir isso é o que isso significa para nós mulheres, né? Porque, na verdade, o importante é, se existe vinho para mulher ou não, de qualquer maneira, como isso me afeta? Como esse vinho pode me afetar? Será que isso é uma oportunidade para mim? Esses vinhos são ótimos, são interessantes? Ou será que isso é uma maneira de me restringir, de querer me delimitar no mundo do vinho? Ah, esse vinho é para mulher, então não vá para outros territórios. Te limita no território, te limita no seu descobrimento, né, na descoberta de outras coisas. Né? Então, por que se fala tanto em vinho para mulher? E tudo bem, se existe vinho para mulher, qual é o vinho para mulher? Qual é o seu vinho, mulher? Essa é a pergunta. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Bom, o que essa aula, né, hoje vai trazer? Ela é justamente para trazer esse tema, para polemizar mesmo, para a gente começar a pensar, né, criativamente e criticamente sobre algumas coisas que a gente é impactada, né? Seja lendo questões de vinhos, sejam pessoas nos indicando vinhos, né? E usando muitas vezes eu não digo nem que é preconceito, né? Eu acho que não é bem a palavra certa, preconceito, mas eu acho que às vezes é a palavra do querer o óbvio, né? De querer, assim, colocar para nós o óbvio, né? A obviedade. Então, por exemplo, mulher é mais delicada, então vinhos delicados. Mulher é mais emotiva. Então vinhos mais fáceis, mais delicadinhos. Então, meio que querendo interpretar, né, alguma coisa que, na verdade, está dentro de nós. Né? E, às vezes, a gente é meio vítimas, né, ou reféns desse tipo de situação. Se vocês já passaram por uma situação, por exemplo, tá, de vocês irem no restaurante, acompanhadas, e isso eu falo porque tem uma castelhana, a Nelly, né, que já me comentou disso, o marido dela pediu uma cerveja e ela pediu um vinho, e o vinho veio para o marido. Né? Por que será? Porque vinho é coisa de homem e cerveja é coisa de mulher, ou um coquetel, eu não me lembro se foi cerveja ou se foi simplesmente um coquetel, né? Então, existe sim estereótipos, né? E às vezes não é nem por maldade, mas sim porque já é meio lugar comum, né? De pensar que determinados estilos casam com você, e às vezes pelas próprias aparências. E eu acho que o que a gente vai falar, né, dessa aula é justamente que as aparências enganam. O que não é essa aula? Bom, essa aula não é para defender que existe vinho para mulher ou vinho para homem, não é para isso que a gente está aqui, né? Não é para levantar uma bandeira, né, e nem brigar com ninguém. Na verdade, é uma aula para a gente começar a perceber e adquirir esse autoconhecimento que vai nos trazer o melhor do vinho. Né? Afinal de contas, hoje em dia, né, nessa época que nós vivemos, nós somos aí bastante independentes e bastante responsáveis pelas nossas escolhas, a gente tem muitas oportunidades de escolher, a gente é consumidora, a gente compra, a gente escolhe, a gente decide, e uma série de coisas na nossa vida, vários aspectos. Por que não no vinho também? Né? Por que não assumir também essa questão do vinho, essas rédeas, né? Será que a gente ainda é um pouco tímida? Será que a gente ainda tem um pouco de vergonha, de medo? Se for assim, é normal. É normal porque ainda para nós a cultura do vinho não é tão próxima de nós, né? O Brasil é um país muito grande
E essa cultura do vinho, ela não é totalmente espalhada, né? O pessoal do Sul tem mais essa cultura arraigada, até pelos laços culturais mesmo, pela história, né? E isso até as nossas castelhanas do Sul aí podem nos confirmar. Mas, assim, a questão toda do vinho, para nós, ainda é meio desconhecido, né? Ainda é um território a ser explorado. Então, a nossa grande oportunidade dessa aula é justamente isso, descobrindo os vinhos para as mulheres, né? Descoberta. É o descobrimento dos vinhos. E não é dos vinhos, amigas, não é dos vinhos. Na verdade, é descobrir o nosso gosto pessoal, o nosso próprio gosto pessoal para os vinhos. Essa é a grande descoberta, né? Por quê? À medida que você aprende de vinhos, você acaba tendo um autoconhecimento, você começa a perceber o que você gosta, o que você não gosta, na prática. À medida em que você começa a ter esse conhecimento desenvolvido, você vai adquirindo o quê? Sabedoria, você vai sabendo das coisas, você vai sabendo e se reforçando justamente nas suas escolhas. A partir daí também, você começa o quê? A buscar conhecer mais, a buscar mais desenvolvimento, mais autodesenvolvimento em várias áreas, né? E a partir desse autodesenvolvimento, você vai tendo o quê? Autonomia, autonomia de escolha, liberdade de escolha, né? De dizer sim ou não para determinado vinho. E isso é muito legal, isso é muito bacana, porque isso é mais do que você degustar ou falar do vinho, ou apreciar o vinho para os outros, é interessante você ter o vinho para você mesma, né? E sabendo, primeiro, como ele te impacta, e depois, sim, compartilhando isso com outras pessoas, que é o melhor, né? É o melhor do vinho. Então, é muito sobre isso que nós vamos falar hoje nessa aula. E eu quero dar as boas-vindas aqui para a Sônia, que está aqui no Instagram. Olá, Sônia, que tal, tica? Sônia, que está em Madrid. Então, aqui hoje eu estou fazendo esse teste, né, de fazer nos dois lugares, no YouTube e aqui no Instagram, e vai ser legal. Bom, voltando aqui ao nosso tema, então, na verdade, qual é a grande oportunidade dessa aula? É a gente descobrir qual é o caminho para a gente desenvolver nosso gosto pessoal pelos vinhos. E o caminho é a degustação de vinhos. É simplesmente isso. Parece um caminho difícil? Eu diria que é um caminho delicioso. Tem as suas pedrinhas, né? Não é um caminho reto, tem o seu tempo, leva ali tem a sua preparação, mas é o caminho que vai levar vocês a se autoconhecerem e também a conhecerem os vinhos, e aí definirem os vinhos que combinam com o seu estilo, e com o seu estilo em determinados momentos da sua vida também, né? Então é sobre isso que nós vamos falar aqui. Eu preparei aqui essa aula, inclusive, até aproveitando a presença aqui da minha amiga Sônia, né, de Madrid, eu preparei essa aula porque eu li uma pesquisa, né, espanhola, da AMAVE, que é a Associação das Mulheres Amantes da Cultura do Vinho, que justamente eles aproveitaram uma degustação só entre mulheres para fazer uma pesquisa entre essas mulheres, para saber qual era o gosto pessoal dessas mulheres, ou seja, aquela frase de que mulher só gosta de vinho docinho, mulher só gosta de vinho leve, que mulher não gosta de vinho tinto, né? Eles fizeram exatamente essas perguntas, e olhem os resultados, fizeram essa pergunta para essas mulheres, e eu trouxe aqui um pouco desses resultados. 46% disseram que a preferência é pelo vinho tinto. O vinho tinto ganhou, de longe, dos vinhos brancos, espumantes, rosados, né? 28% de brancos, gostam de brancos. Não é que não gostem, né? Mas preferem os tintos, 46% das mulheres, 28% brancos, 12% espumantes, 6% rosados, 5% os doces e 3% os fortificados. Né? E dessas mulheres, nessa mesma pesquisa na Espanha, 78% dessas mulheres é que compram seu próprio vinho. Olha que interessante, né? Compram seu próprio vinho, ou seja, escolhem seu vinho, decidem sobre seu vinho. Desse universo de mulheres da pesquisa, 59% degustam, tomam vinho, né? Semanalmente, 1 ou 2 vezes por semana. Então, mais da metade, 1, 2 vezes por semana.
31% diariamente, né? E 10% esporadicamente tem um consumo de vinho. Então, olha que interessante, né? Essa questão de que as mulheres compram seus vinhos, decidem sobre seus vinhos e gostam de vinhos tintos. Essa pesquisa é espanhola, mas tem uma pesquisa também na Califórnia que mostra que as mulheres já superaram em consumo de vinhos, já superaram os homens na Califórnia, né? 59%, eu também trouxe esses números aqui, 59% versus 41%, né, o consumo, segundo essa pesquisa. E a consultoria Nielsen, que é uma consultoria também de pesquisas, né, e de marketing, também ela trouxe um número interessante. Ela fazem pesquisas também de consumidores, né, de gosto de consumidores. As mulheres californianas preferem vinhos tintos encorpados da uva Cabernet Sauvignon e Merlot. Assim de simples. Então, assim, essa questão de que vinhos levezinhos, vinhos docinhos, né? A mulher só quer comprar esse vinhozinho e tal, é uma coisa um pouco antiquada, né? Um pouco fora do padrão aqui, fora da modernidade. Mas, por outro lado, a gente também sabe, né, e aí, claro, eu estou falando de pesquisas, né, dos Estados Unidos, da Europa, mas a gente sabe que no Brasil a gente ainda está um pouco engatinhando nisso. Então, na verdade, essa é uma grande oportunidade da gente começar justamente do zero a poder começar a apreciar esses vinhos e a adquirindo esse gosto pelos vinhos de uma maneira já com educação, com cultura, com conhecimento, né? Educação, que eu digo, educação enológica, conhecimento, descobrindo todos esses vinhos que ainda estão aí por vir. E qual é a ferramenta? Qual é o caminho para essa descoberta? É a degustação de vinhos. Por quê, minhas amigas? É através da degustação que vocês vão poder realmente sentir o vinho, realmente se aproximar deles, né? Então, esse é um pouco do objetivo aqui do nosso bate-papo de hoje. Eu trouxe alguns exemplos, assim, bem genéricos, né, de mulheres que a gente vem degustando vinhos né, desde o início da pandemia, a gente vem degustando todas as quintas-feiras, somente entre mulheres, na Castalha Mulheres do Vinho, que é, na verdade, o nosso ponto de encontro ali de práticas de degustação da Escola das Mulheres do Vinho. E nessas quintas-feiras, claro, a gente conversa, e muitas vezes vêm pessoas novas, e aí elas contam, né, o que aconteceu, ou o que sentiram nessa mudança. Muitas vêm para a degustação, nunca degustaram, sempre beberam e nunca degustaram. Isso foi o que a Aline nos contou, né? Ela sempre bebeu vinhos, gosta de vinhos, sim, mas nunca degustou. Degustou colocando atenção e utilizando o protocolo de degustação, né, a maneira de fazer essa degustação, de aprender. E aí, na primeira vez que ela veio, ela já sentiu assim, ela falou, nossa, mudou realmente, do vinho para o vinho. Porque, na verdade, ela disse, nossa, agora eu estou começando a sentir os aromas, isso que você fala, a boca, a textura, eu estou entendendo um pouco esse linguajar, esse vocabulário, porque antes, sim, ela bebia o vinho, sabia se gostava ou se não gostava, mas ela não prestava essa atenção. E aí a degustação é que nos dá essa possibilidade da atenção. Outras mulheres que também vieram degustar, no começo, claro que chegaram timidamente dizendo o quê? Ai, mas eu gosto mesmo de vinho docinho. E é sim, é verdade. Por quê? Tem uma coisa muito interessante, né? O Brasil é um país que tem muito sol, né? Bastante, agora não, que agora está meio inverno, né? Aqui em São Paulo, pelo menos está bem frio, mas sim, a gente tem muitas horas de sol. A nossa fruta é muito doce. E, além disso, a gente é o país da cana-de-açúcar, ou seja, o açúcar abundante, tudo a gente coloca açúcar. É natural que a gente goste do doce. Desde criança, a gente gosta dos sabores doces. Então, é natural que a gente sinta muito mais o contraste quando a gente fala de um vinho mais seco, né, que tem menos açúcar. E o que acontece? É natural que a gente goste mais dos vinhos mais docinhos. Sim, é natural. Agora, a gente tem que estar aberta justamente a experimentar coisas novas. Então, as mulheres, né, que vieram,
para degustar, e algumas delas vinham com essa ideia de que eu gosto de vinho docinho, então não vou gostar do vinho seco, a gente quebrou essa objeção, né? Quebrou essa resistência, quando a gente começou a degustar vinhos secos de uvas viníferas. Vinhos secos de uvas que amadurecem e que trazem sabores, aromas, e que sim, tem um açúcar do amadurecimento da própria fruta nesse vinho. E que quando eles atingem a nossa ponta da língua, que é onde a gente tem a sensibilidade maior das papilas gustativas para o sabor doce, né? Elas sentem esse certo dulçor na ponta da língua, ainda que o vinho seja seco. Ou seja, não é agressivo, não é um vinho seco, é um vinho seco. Então, quebrou esse tabu, né? Quebrou esse medo, essa resistência. E a partir daí, claro, a gente degusta vinhos de uvas viníferas, de todas as uvas de todos os países. E não pode ter, como se diz, não pode ter, como é que fala? Preconceito com nenhum deles. Temos que degustar. Não precisa gostar, precisa degustar. Gostar é lá no finalmente, né? A gente depois decide se gostou ou não. Mas a gente, pelo menos, tem que estar aberta a experimentar. E muitas mudaram de opinião e, sim, continuaram gostando dos vinhos doces, mais docinhos, mas já abertas a experimentar outros tipos de vinhos, né? Outros sabores, outros paladares, né? E as outras mulheres também, que sempre comentavam, né? Que, mas eu só gosto de vinho espumante ou de vinho branco. Eu só gosto de vinho branco, por quê? Porque o vinho tinto é muito, muito forte. O vinho tinto é muito forte. Ele vai, não sei o que ele vai fazer comigo, ele vai me deixar mal, vai me trazer alguma coisa desagradável, vou passar mal com o vinho tinto, né? E também a gente percebeu, degustando, né, ao longo de todos esses meses, que existem vinhos tintos leves, vinhos tintos agradáveis, jovens, leves, frutados, aromáticos, e que não tem porquê, por ser um vinho tinto, ser um vinho duro, encorpado, ou muito, como se diz, denso, né? Então, existem sim os vinhos mais leves e pode-se começar por eles. É claro que o nosso objetivo é chegar lá no vinho mais, né, mais recheado. Mas sim, claro que sim. Então, assim, a questão dos vinhos e a degustação, ela nos traz essa sensibilidade, esse desenvolvimento para a gente começar a ver essas diferenças e perceber que a gente pode sim gostar desses outros sabores, desses outros paladares aí, porque, na verdade, a gente não gosta sem conhecer. Eu sempre brinco que é que nem aquela criança, né, que fala que não gosta de tal prato, mas nunca comeu. É assim, vamos beber o vinho. Se não gostar, não é obrigado a gostar. Mas sem beber, como é que vai dar para saber isso? Então, assim, realmente, eu sei que quando eu falo isso, eu sei que surge sim aquele medo. Quais são os medos que eu identifico que podem surgir, que vocês devem estar aí pensando? Mas se eu comprar aquele vinho e não gostar, joguei dinheiro fora. Ou se eu comprar aquele vinho e justamente, ou se eu aceitar aquele vinho, imagine vocês, aceito aquele vinho num evento aqui social, num evento de família e tal. E aí a pessoa que comprou vai me perguntar se eu gostei. E aí, se eu não gostei, eu vou ter coragem de falar para ela que eu não gostei? Então, eu prefiro nem tomar, porque assim eu não tenho que comentar aquele vinho, né? São alguns medos, vergonhas, receios, algumas coisas que acabam como se fala, te fazendo com que você perca justamente oportunidades maravilhosas de se aproximar de vinhos maravilhosos. Quer dizer, não tem tanto risco assim você comprar uma garrafa de vinhos, porque se você não gostar, é como as meninas falam, quando elas não gostam de um vinho, elas levam para a cozinha e fazem um prato com aquele vinho. É uma alternativa. Eu diria, se você não gostar de um vinho, de repente, este vinho exatamente eu não gostei, faça um refresco, faça uma sangria, faça alguma coisa, não tenha esse medo, até porque a gente não compra vinhos tão caros, né? A ideia não é se introduzir no mundo do vinho com vinhos caríssimos, né?
E às vezes também pode ser que vocês tenham tido já alguma experiência negativa com vinhos secos ou com algum vinho na sua vida. Quem nunca tomou um porre de vinho? Eu mesma, sim, já tomei, confesso aqui publicamente que já passei mal com vinhos. Mas não significa que o vinho era ruim ou que daquele tipo de vinho eu nunca mais vou provar, né? Na verdade, ele é uma oportunidade. Em primeiro lugar, tem que entender em que momento que aconteceu isso, né? Às vezes tomei em excesso, às vezes tomei vinho sem comer, misturei muitos tipos de vinhos de uma vez só, tem várias questões aí. Mas isso não significa que de uma próxima vez eu não possa sentir esse prazer com esse vinho. Porque o que vocês estão deixando na mesa, aqui vou falar em termos assim, como se fala, em termos financeiros, o que vocês estão deixando na mesa não é dinheiro, o que vocês estão deixando na mesa é seu prazer, vocês estão deixando de ter prazer com esses vinhos por conta de ter medo de arriscar um pouquinho e conhecer coisas diferentes, experiências diferentes, vivências diferentes, coisas que vão expandir os horizontes. Então, assim, eu acho que o vinho que mulher mais gosta é o vinho que ela experimenta e diz que gosta, né? Pode ser o vinho tinto? Sim. Mulher gosta de vinho mais seco? Sim. Mulher gosta de vinho docinho? Sim. Sabe? A mulher pode gostar de vários tipos de vinho, porque isso é que te traz a liberdade de você degustar vinhos. A gente tem, e eu sempre ensino isso para as minhas alunas, que a gente tem 6 universos, 6 grandes. Não, eu digo o universo e os mundos, né? Deixa eu falar direito aqui. A gente tem um universo de vinhos que é gigantesco, em cada deles a gente tem mundos de vinhos, né? São mundos aí dos vinhos tintos, dos vinhos brancos, dos vinhos rosés, cada um com as suas peculiaridades, os vinhos doces de sobremesa, os vinhos fortificados, o mundo dos espumantes, das borbulhas. E como que você, mulher, pode navegar nesse universo imenso por todos esses mundos? Visitando cada um deles, provando cada um deles, degustando cada um deles. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui de mensagem, né? De uma mensagem de ânimo, né? Animem-se aí a conhecer todos esses universos, porque é uma experiência fantástica, né? E agora, claro que eu estou dizendo aqui a degustação é ótima, a degustação. Agora, existe o jeito certo e o jeito errado de fazer uma degustação, né? Então, assim, o jeito errado não é punitivo, mas, assim, é o jeito que você não vai conseguir perceber tudo isso que eu estou dizendo, né? Então, o jeito errado, entre aspas, que eu diria, é você nunca degustar vinhos diferentes, é você ficar na mesmice dos mesmos vinhos, porque você não vai variar os sabores, você não vai fazer contrastes ali de entendimento dos estilos de vinho. É você ficar sempre na sua zona de conforto. Você define, eu gosto deste vinho, e aí sempre é este vinho. E você sempre vai ficar só com aquele vinho, né? Imaginando que a gente tem um universo imenso para conhecer. Sempre o mesmo vinho, sempre a mesma uva. Ah, mas eu gosto da uva, né, tal, sempre vou degustar só essa uva. Eu separaria da seguinte maneira: os vinhos que você selecionar, que você gosta, ótimo, você vai repeti-los, né, vai repeti-los em momentos variados, né, da sua vida, né, em momentos sociais, sozinha, degustando em casa, degustando no restaurante, ótimo, você tem ali a sua lista de vinhos que você gosta. Agora, quando a gente fala em degustar vinhos, a gente está dizendo que a gente quer aprender sobre vinhos. E para aprender, a gente tem que se arriscar, tem que variar, tem que aprender coisas que às vezes a gente pensa que não gosta ou até não vai gostar mesmo. Mas tem que saber por que você não gostou. Tem que sentir o porquê você não gostou. E esse sentir é o que vai te impregnar e é o que vai te ajudar, numa próxima etapa, né, a escolher também outros vinhos, né, ou identificar coisas que você gosta e não gosta. Então, o jeito certo, né, de degustar é o jeito de escolher vinhos variados, é o jeito de não se prender somente aqueles vinhos que você está acostumada, experimentar coisas novas, estar aberta, mente aberta
né, para coisas novas, para experiências novas, mesmo que elas não sejam agradáveis. De repente você vai num vinho e fala, caramba, não gostei. Tudo bem, você vai ter experimentado, você vai ter sentido, e você vai entender por que você não gostou. E isso é o que é importante nesse aprendizado da degustação, né? Não ir na cola dos outros, porque você vai começar a entender que quando o outro está falando do seu vinho, né, do vinho que ele está tomando, a outra que está tomando, é a experiência desta pessoa com aquele vinho. E a sua experiência é diferente. Então, não precisa se preocupar com isso, não precisa se preocupar em acertar, porque o certo aqui é você sentir o seu vinho, né? E não você acertar como se fosse um teste de vestibular, que eu tenho que acertar a resposta correta, né? E a outra coisa é você não acreditar no que falam, porque existe um marketing do vinho, existe sim um comércio do vinho, existe muitas coisas no vinho, né? Então, e aí você vai começar a ter o quê? Senso crítico, ao escolher seu vinho, a degustar seu vinho, né? Ao conversar sobre vinhos, né? Vai ter muito papo aí, vai ser muito interessante. Então, a mulher que gosta de vinhos, ela gosta dessa experiência, ela gosta dessa análise, ela gosta disso, né? Porque é isso que começa a te dar vida, te dar assunto e te dá vontade de saber mais. E aí é que está o grande segredo, né, da degustação. É você começar e começar a conhecer mais e aprender mais, começar a adquirir essa sabedoria e esse conhecimento na prática. Beleza? Agora, tem mais uma coisa que é importante quando a gente fala do jeito certo, né, de aprender, e aí eu tenho que comentar, né, que como sommelier, eu tenho que comentar que é muito importante a gente ter guias, instrutores, mentores. E quando eu falo isso, eu falo por quê? Porque quando eu estudei o curso de sommelier, justamente a gente tinha os professores que funcionavam ali como guias, mentores, instrutores, pessoas que estavam ali para nos ajudar, a nos orientar e a nos dar as dicas, né? Um pouco, nos provocar também, nos provocar a ir adiante, a conhecer coisas novas, né? Meio pegar na nossa mão e falar, não, vamos aqui, não, mas esse eu não conheço, não sei, não, vamos, eu estou junto. E aqui eu gosto de fazer uma analogia com quando a gente aprende a dirigir, né? Dirigir um carro, vai na autoescola. Na autoescola a gente não tem professor, né? A gente tem um instrutor, certo? Então, aqui eu quero me colocar um pouco como a moça da autoescola do vinho, tá? Eu não sou a professora, né? Eu não estou no lado superior ali, a professora. Eu sou como instrutora, né? A facilitadora, a que vai conduzir. E como é que é na autoescola? Vocês sentam lá no carro e o instrutor está do lado. Ele não está em cima. Ele não está lá fora do carro. Olha, vai aí que se bater, você bate aí sozinho. Eu não estou junto. Está junto. Está degustando, não. Ele está junto, dirigindo junto, está do seu lado. Não está nem fora do carro, não está nem em cima do carro, né? Não está lá, teoricamente, no carro. Não, ele está junto. Inclusive, ele tem o pedalzinho dele para dirigir junto, se for necessário. Não é assim? Então, eu quero que vocês visualizem, né? Que, assim, no caso, né, a minha missão aqui, né, como sommelier da castanha, na verdade, assim, a instrutora é estar junto. Quando a gente faz as nossas degustações de quinta, é junto, é passo a passo e é do lado, né? Não é uma coisa, não é uma coisa nem para fora e nem que não está junto, sentindo junto, participando junto, discutindo juntos. Então, nesse aspecto, é que eu falo que aprender a degustar é como aprender a dirigir. E no começo, quem que nunca teve medo de pegar aquele carro, né, e começar a dirigir? Né? Todo mundo passou por isso. Então, isso é desafiador. Esse é o grande desafio. Por isso, eu vou trazer aqui para vocês um passo a passo que vocês podem fazer aí em casa, sozinhas, com o seu próximo vinho, tá? Ou, se quiserem, se juntar a nós na Castanha. Mas, assim, o passo a passo e qual o desafio para fazer essa primeira experiência aí, para quem nunca fez. Aquelas alunas, aquelas que já seguem a Castalha, aquelas que já são alunas, né, do nosso curso da Castalha, experimentem fazer desse jeito também, é divertido. Porque assim, esse mundo do vinho é muito lúdico. A gente tem que ter também esse lado lúdico, divertido.
ele às vezes parece muito sério, muito sisudo, né? Muito tradicional. E sim que é, claro, clássico, tradicional, com certeza, mas existe um protocolo, com certeza, existe toda uma ciência por trás, né? Tanto da elaboração, quanto do cultivo, da elaboração e da degustação, mas não tem que ser uma coisa chata, não tem que ser enochato, não tem que ser divertido, tem que ser prazeroso. Afinal de contas, uma das missões, né, do sommelier é justamente transmitir esse prazer do vinho, né, aos comensais, aos seus clientes, às pessoas, né? Ele é o intermediário do quê? Do que o vinho nos traz, né? E o vinho pode nos trazer muitas coisas boas. Então vamos lá, meninas, passo a passo aqui. Eu tenho um desafio para vocês. Para vocês aproveitarem o máximo dos seus vinhos, tá? E aí eu vou fazer aqui o passo a passo, que eu até fiz aqui um roteirinho. Vocês aproveitarem o máximo dos seus vinhos, e não dos vinhos para mulheres, não dos vinhos que as pessoas, quem escreve, ou, enfim, que o mercado quer impor para as mulheres, porque como eles pensam que as mulheres gostam de vinho doce, então, de repente, agora estão fazendo vinhos doces aí, à torta e à direito, né? Vinho seco doce, né? Enfim. Então, assim, de novo, para vocês aproveitarem ao máximo, né? Tirar o máximo prazer, o máximo proveito dos seus vinhos, né? E não dos vinhos para as mulheres. Primeira coisa, cuidado. Cuidado que marketing de vinho feminino é duro de roer. É duro. Por quê? Porque muitas vezes vocês vão pelo marketing ou de uma etiqueta muito bonita, ou de um vinho que vai se dizer ali mais docinho, né? Ou de alguma coisa assim. Não que não seja bacana, não que não seja interessante a gente ir pela etiqueta, tudo bem, mas leiam o rótulo, leiam atrás e busquem as uvas viníferas, né? Escolha um tipo de vinho, e é aqui que está o desafio. Vocês vão escolher o próximo vinho daqueles que você não sabe se você gosta. Nada de escolher o vinho que você já sabe que gosta. Você vai ter que escolher um vinho do que você não sabe se você gosta. E escolher dentro, ou uma marca, ou o tipo de vinho. E dentro dele, claro, um vinho de uma uva vinífera que você nunca degustou antes. E aí, a listinha das principais uvas viníferas, se forem tintas, Cabernet, Merlot, Carmener, Pinot Noir, Malbec. Se forem brancas, as mais típicas, né? Chardonnay, Sauvignon Blanc, Torrontés, é interessante, né? Vocês podem escolher estilos de vinhos diferentes. Por quê? Porque aí sim, o que você vai fazer? Você vai definir o seu momento wine, o seu momento do vinho. Tá? Então, ou sozinha ou acompanhada, mas vai ser um momento para colocar atenção no vinho. Não é um momento de comer e beber. Depois vocês podem comer e beber, claro. Mas neste momento, vocês têm que estar focadas justamente no vinho, né? Então, ou sozinhas ou acompanhadas, mas já combina antes. Olha, primeiro a gente vai botar atenção no vinho, depois a gente vai beber, comer e tudo demais. E o que vocês vão fazer? Pega uma folha de papel, se quiserem anotar, ou nem precisa anotar, porque o que eu quero, na verdade, o desafio é colocar vocês de frente ao vinho, na hora de beber, como se vocês estivessem conhecendo uma pessoa pela primeira vez, tá? Uma pessoa, pode ser homem, pode ser mulher. Se for homem, e se vocês forem solteiras, paquerem o seu vinho. Se vocês forem casadas, paquerem o seu marido. Ou seja, coloquem atenção nele. Vejam primeiro ele, se aproximem com o olhar, né? Para paquerar, o que a gente faz? A gente começa olhando para ver se vai gostar, não vai gostar, e ver os aspectos. A gente quer saber como que ele se apresenta. É um vinho que se apresenta bonito na taça? Está atraente? Ou é um vinho que está meio esquisito na taça? Tem alguma coisa estranha nesse vinho? Ou ele está ali elegante, bem vestido? Ou ele está mais esportivo, mais alegre? Pensem que vocês estão se aproximando de alguém,
Pode ser uma amiga também, uma amiga não, ainda não é amiga, você não conhece, uma outra mulher que vocês estão olhando de longe e estão se aproximando. Como ela está vestida, o que ela parece? Parece uma pessoa séria, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais jovem, uma pessoa brava, uma pessoa inteligente? Não sei, mas divirtam-se com essa aproximação visual do vinho, né? Como se vocês estivessem conhecendo uma pessoa pela primeira vez. Aí, quando vocês se aproximarem da pessoa, o que vocês vão fazer? Além de falar um oi ou de conversar, talvez no primeiro momento vocês não vão abrir a boca, mas vocês vão procurar sentir a atmosfera dessa pessoa. O que ela te transmite, né? Sutilmente. Que energia ela te passa? E aqui no vinho, eu vou te dizer, qual o perfume que ela te passa? O que emana, né, dessa pessoa? Então, o que emana da sua taça? Que aromas emanam dessa sua taça? São aromas que te deixam de que maneira? Pensando em frutas, em flores, em coisas alegres, em coisas mais fechadas? É muito mais intenso? Ou é mais leve, mais sutil? Não? Então, se aproximem dessa taça como se vocês se aproximariam do seu namorado, do seu marido, né, da paquera, ou seja, qual é o clima, qual é a atmosfera, né? Qual é o humor, né? Qual é o humor? Está de bom humor? Não está de bom humor, né? Então, como é que está essa aproximação? Quer dizer, já está mais próximo do vinho. E, por último, né, agora sim, vamos dar um beijinho nessa pessoa, vamos nos aproximar dessa pessoa agora de uma maneira mais efetiva, né? De uma maneira mais mão na massa, né? Ou seja, vamos colocar o vinho na boca. Vamos sentir agora esse vinho na boca, com calma, curtindo, percebendo como ele está na sua boca, como ele passa pela sua boca, né? Então, agora sim a gente está próximo, né? Vamos pegar na mão daquela pessoa, vamos fazer um carinho, vamos nos aproximar para ver, para sentir realmente essa pessoa. E aí, e o vinho, né, na verdade, a minha analogia é meio doida. E aí, com isso, o que acontece? Com isso, vocês passam a perceber o quê? Todas essas nuances do vinho, desde uma primeira aproximação na taça, né? O que ele começa a te transmitir já no nariz, até chegar na sua boca. E depois de engolir? Depois de engolir, o que vocês fazem? Bom, prestem atenção agora na sensação. E depois que essa pessoa foi embora? Essa pessoa chegou, se aproximou, se encontrou com você e ela foi embora. Qual foi a sensação que ficou? O que restou de emoção? O que restou de sensações, de lembranças? Depois que ela já foi embora, você ainda se lembra dela? Né? Pare um pouco para perceber isso. Prestem atenção no seu vinho. O que ele te trouxe? O que ele deixou para trás depois que você engoliu? Né? E curta essa experiência até o final, porque agora, no final, é que você vai decidir, agora sim, se você gostou ou não gostou desse encontro. Será que foi bom para você? Né? Então, um pouco isso, na verdade, eu gostei ou não gostei desse vinho? Será que esse vinho, será que se estivesse com mais alguma coisa, mais acompanhantes ali, mais gente, seria melhor? Ou não, foi super bom, só nós dois mesmo já estava perfeito, já foi completo, né? A experiência já foi completa. Ou será que esse vinho pediria mais algumas coisas, como a harmonização? Bem, meninas, a harmonização é outro assunto, é outro papo, esse eu deixo para depois, tá? Mas é isso, esse é o desafio. Na sua próxima vez, com a sua próxima taça na mão, não tenham pressa e façam esse exercício, mesmo que dure alguns minutinhos, tá? Não é também, não vai durar tanto tempo assim, mas façam esse exercício e me contem depois o que aconteceu, se o desafio foi cumprido aí a contento. Bom, trazendo para vocês mais algumas questões aí de pesquisas que eu andei lendo essa semana, né? Teve uma pesquisa também de uma revista que ela faz uma pesquisa da indústria, né, de alimentos e bebidas, que ela faz pesquisa sobre a qualidade e preferência dos consumidores. E essa pesquisa foi interessante
porque ela falou assim, que realmente os homens são mais racionais, né? Os homens são mais racionais, as mulheres são mais emocionais, sim, são mais emotivas, têm outra sensibilidade. E eu acho que isso é super natural, faz parte da natureza humana, certo? E por isso, muitas vezes, a gente tem esse mito de que o homem gosta do vinho tinto, porque o vinho tinto é forte, o vinho tinto é potente, e mulher gosta de vinho branco, de vinho levezinho, porque ela é delicadinha e tem o paladar mais delicado, ela é mais emotiva. Essa pesquisa falou que isso até é verdade, sim, que o homem seja mais racional, a mulher tem aspectos mais emocionais, ok, mas isso não impacta e não se aplica à degustação de vinhos. Inclusive, uma coisa muito interessante, como a mulher, ela tem mais sensibilidades, e aí ela tem também mais atenção às coisas, e até uma coisa meio ancestral da mulher, né, que sempre, historicamente, né, e ancestralmente, ela cuidava da alimentação dos filhos, e toda essa parte, ela distingue muito mais os sabores do que os homens, em matéria de degustação de vinhos. Eles fizeram uma pesquisa com degustação de vinhos, com uma amostragem, né, de homens e mulheres, e com uma pesquisa para justamente identificar isso. E as mulheres, por colocarem mais atenção, por estarem mais, assim, atentas a essas questões e terem também essa ancestralidade, elas sentem melhor esses sabores. Então, a gente tem mais ferramentas, realmente, para poder degustar, para poder identificar. Então, talvez, o que nos falte um pouquinho, é um pouquinho de coragem, coragem para a gente arriscar um pouco mais nos vinhos, coragem para a gente poder realmente sair um pouco daquela zona de conforto e avançar mais nesse universo que eu comentei com vocês. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui nessa nossa aula de hoje, mas vai ter muito mais novidades aqui na Castalho e vai ter muito mais aulas aqui por esses dias, tá? Então, fiquem por aqui, que nós vamos nos ver mais vezes, tá? E obrigada por quem esteve aqui também comigo no Instagram, tá? Pessoal do Instagram, hoje foi a primeira vez que eu fiz aqui uma tecnologia compartilhada. Eu sempre estou lá no YouTube, tá? Mas bem-vindos aqui. Mari está aqui, Mônica também. Olá, Mônica, Mari. Tudo bom? Obrigada, viu, por terem vindo aqui. Nara, que está lá no YouTube também. Meninas que estão na aula também, um beijo, e eu vejo vocês aí no nosso próximo encontro. Bye, bye.